que ele se direcionava para os fariseus. Ele estava presente com os discípulos e ensinando. E entre os fariseus também estavam aqueles sinceros, que reconheciam Cristo como Messias, que buscavam entender a profundidade dos seus ensinos, mas também aqueles que estavam mais afeitos às conveniências sociais, políticas, religiosas e ao prestígio da posição de rabinos. Aqueles que estavam mais afeiçoados às tradições judaicas do que propriamente à execução, né, ao fazimento, digamos assim, da lei de amor, à adoração sincera e pura pelo coração. E então começou uma discussão sobre essas tradições do judaísmo, algumas não seguidas ou não sempre seguidas pelos apóstolos de Jesus, como a polêmica das mãos não lavadas, do consumo de animais ditos impuros, e os fariseus, esses que eram mais, como é que eu poderia descrever? Mais afeitos a discussões, né, mais problematizadores, buscavam essas questões para poder gerar celeumas. E aí, Mateus nos conta o seguinte, nesse capítulo 15. Nesse tempo, chegaram-se a Jesus escribas e fariseus vindos de Jerusalém e disseram a ele: Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que eles não lavam as mãos quando comem. E Jesus lhes respondeu: E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse: Honra ao teu pai e à tua mãe. E disse também que aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis que aquele que disser ao pai e à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, não está mais obrigado a honrar o pai e a mãe. E assim, vós invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. Olha que interessante, né? Esse pequeno debate que é entretecido entre fariseus e o Cristo. Aqui a gente está falando sobre a seletividade das leis de Deus, sobre a escolha consciente daquilo dentro da lei de Deus que me é mais conveniente cumprir, para que eu possa conciliar com os meus interesses próprios, com as minhas conveniências sociais, políticas, para obter vantagens econômicas, para que eu me mantenha no poder, mantenha os meus benefícios e, ao mesmo tempo, pose de boa moça, né, de fiel cumpridora dos ensinamentos de Deus, porque a posição assim me exige. No caso dos fariseus e escribas, essa posição rabínica, a posição de doutores da lei, a posição do povo de Israel, do povo hebreu, do povo escolhido, e que, portanto, reza a cartilha, cumpre não apenas os mandamentos de Deus, mas aquilo que está na Torá. E o que está na Torá nos 5 livros, né, do Pentateuco mosaico, e também aquilo que está versado nos livros dos profetas do Antigo Testamento, inclui honrar pai e mãe, que está nos 10 mandamentos, né, e também que aquele que maldisser pai ou mãe deve morrer. Mas a gente sabe que existem uma série de outros mandamentos que foram colocados, né, foram sugeridos, foram arbitrados na época por Moisés, legislador do povo hebreu, que estão além dos 10 mandamentos divinos, os famosos 613 mandamentos humanos, importantes para a época, né, de Moisés, para regular as relações sociais,
e para que a justiça fosse de alguma forma feita. E dentro, né, desses preceitos havia o fato de separar parte dos recursos próprios como uma oferta a Deus. Como a gente não pode oferecer dinheiro diretamente a Deus, a gente utiliza como intermediários os seus representantes, no caso, os escribas e fariseus. Então, o que Jesus está denunciando era uma prática corrente feita pelos escribas e fariseus, que é o seguinte, ó: você deve honrar pai e mãe e não maldizer pai e mãe, desde que isso não influencie neste valor que é a oferta que você leva para o templo e endereça ao pai. Isso está fora, né? Isso não faz parte desse contexto. Aí pode, né? Só que aí Jesus os chama de hipócritas porque existe uma incongruência lógica nesse processo. E Jesus não faz essa argumentação com base em achismos. Ele vai ao Antigo Testamento, como a gente vai ver no decorrer dessa nossa conversa de hoje, ele vai no Antigo Testamento buscando as referências previstas na Torá, né, justamente para evidenciar que os fariseus pegavam as brechas da lei para poder beneficiar-se financeiramente. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se os fariseus e escribas liberam os fiéis, né? E eles têm uma posição privilegiada porque, como doutores da lei, são a sumidade no assunto. Teoricamente, ninguém conhece mais a fundo a lei, né, de Deus do que eles, que ocupam essa posição. Então, muitas pessoas realmente fiéis à mensagem de Deus seguiam aquilo que os fariseus e os escribas diziam, justamente por reconhecer essa autoridade religiosa que eles de fato ocupavam. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês, através da fala de vocês, liberam os fiéis para prestar essa contribuição financeira de oferta ao templo, oferta essa que vai indiretamente para os vossos bolsos, mas não estão pensando que com isso estão indo de encontro ao mandamento divino de honrar pai e mãe, porque é uma espécie de participação financeira que falta numa época quando o provimento material, além da piedade filial, como nos narra o Evangelho, também diz respeito, né, também está implícito a honrar pai e mãe. Então, isso é interessante. Entendendo um pouco do contexto cultural e social da época, quando a gente está falando do mandamento divino de honrar pai e mãe, numa época em que não tinha beneficência, né, benemerência social, não tinha INSS, não tinha aposentadoria, aquelas pessoas, sobretudo de origem mais humilde, na época da sua velhice, precisavam contar com o apoio dos seus familiares, e principalmente no caso dos filhos, né, para poder ajudá-los. E aí, essa ajuda não é só dos pequenos mimos, dos gestos de carinho, da presença afetiva, da escuta atenta, né, de estar junto num almoço de domingo, para poder fazer companhia aos pais. É também, e principalmente, a sustentação de ordem financeira. Então, quando os fariseus abrem essa brecha, dizendo: tudo bem, vocês desviarem esse recurso para a igreja, porque é a forma que vocês têm de adorar a Deus, e isso faltar aos seus pais, eles estão mexendo nas condições socio e econômicas, principalmente daqueles que tinham uma condição financeira mais delicada, né, carecente de mais recursos. Então, o impacto disso, né, por isso que Jesus dá bastante ênfase na sua fala, era um problema também social. Além de um problema moral,
da falta de purificação dos sentimentos e de hipocrisia, tinha repercussões muito grandes na vida dessas pessoas. Daí ele se recordar daquilo que Isaías, no Antigo Testamento, havia profetizado com respeito aos futuros sacerdotes que, cumprindo o rigor da lei, acabavam perdendo em fidelidade aos sentimentos. E isso é um importante recado para nós. Por isso que, em todas essas falas, eu estou tentando me lembrar de me incluir, né? Falando em nós, para que a gente não repita esses equívocos hoje na posição de religiosos. E aí Jesus vai recordar da fala de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. A gente precisa estar atento à consonância, né, entre o nosso discurso e a nossa prática. É bem verdade que a gente ainda não consegue viver integralmente o evangelho, mas aquilo do evangelho que a gente já tem condição de dar conta, nós somos, nós precisamos nos autoimpor esse dever de, no limite, né, das nossas próprias dificuldades e resistências, realmente cumprir. Senão, nós estaremos repetindo esse mesmo equívoco de honrar a Deus apenas com os lábios, mas o nosso coração não ter conta com Ele. Então, essa seletividade, né, das leis de Deus, a ponto de abandonar o mandamento de Deus, apegando-se ao mandamento humano, o que que Jesus quer dizer com isso, né? O que que Isaías estava denunciando com isso? Nesse ponto, embora no meu verbo, na minha fala, no meu discurso, eu esteja me colocando como uma representante de Deus, na verdade, eu estou munida dos meus próprios interesses. Na verdade, eu estou pensando nos benefícios que eu posso auferir com esse gesto. E talvez, se hoje não fique tão claro, não fique tão evidente os benefícios financeiros diretos por conta da oferta, talvez hoje a gente ainda busque auferir benefícios indiretos através do reconhecimento, dos elogios, dos aplausos, da nossa vaidade intelectual, da gente ser colocado e ser reconhecido como uma sumidade num determinado assunto, e isso por vezes até nos atrapalhar de participar, né, de trabalhos em conjunto, porque aquele que já é detentor do saber, né, que já conseguiu galgar o apogeu, a supremacia de todo o conhecimento, não tem mais abertura para conhecer mais nada, já conhece tudo. E o quanto que isso atrapalha não só o nosso desenvolvimento intelectual, porque somos todos aprendizes, mas atrapalha sobretudo o nosso desenvolvimento moral, que eu não sei se vocês já repararam, mas estudo é lógico, para que a gente possa aumentar o nosso cabedal de conhecimento, para que a gente possa aplicar esse cabedal de conhecimento em prol do nosso desenvolvimento moral e do desenvolvimento moral daqueles que nós, de alguma forma, influenciamos. Estudar é nada mais, nada menos do que um pretexto. Não é que não haja um fim útil em si mesmo do ato de estudar, é lógico que há. Mas o que eu quero dizer é que estudar também tem uma poderosa função de meio através do qual eu uso para ensaiar maleabilidade, humildade, generosidade, né? Todos atributos virtuosos, né? Paciência, porque nem sempre a gente consegue desenvolver, né, os conhecimentos na velocidade que a gente esperava, tem lições que são mais difíceis de serem aprendidas. Então, veja que interessante, né? Então, se a gente já é o suprassumo da sabedoria, nós não temos mais abertura para aprender mais nada, né? Pode fechar a tampa do caixão, porque já está pronto, né? Já pode sair dessa para outra. Então, a gente tem que ter cuidado com esses outros benefícios que vão além da moeda, né? Da moeda física. E aí a gente vê essa iniciativa, né? Esse esforço farisaico de customização
da mensagem divina. Eu não sei se vocês têm observado, mas hoje, especialmente, né, no século XXI, a gente tem tido uma tendência maior de customização da vida. Antigamente, meu avô, ele sentava de noite e ouvia, ele chamava de Rádio Globo, né? Já era TV Globo e tal, ou qualquer outra emissora de TV para ver as notícias do jornal. Hoje não. Hoje a gente entra no canal do YouTube do jornal e seleciona as matérias específicas que nos chamam a atenção pelo título. Ou se a gente preferir, a gente ouve o podcast daquele gênero que a gente gosta de acompanhar. Política, esportes, fofoca, entretenimento, o show da Lollapalooza, né? Seja lá o que for. Então, a gente customiza as partes da notícia que a gente quer escutar. A gente seleciona nas redes sociais quem a gente quer seguir, por afinidade, por tipo de conteúdo que eu desejo consumir. E eu não sei se vocês têm observado, mas a gente traz essa tendência também para a travessia à dor. Às vezes vem uma dor imprevista e por conta disso também, a gente tem se sentido cada vez menos preparado, com menos resistência para atravessar o sofrimento. Esse tipo de vida eu não quero. A vida tal qual se apresente em quaisquer circunstâncias, eu não quero. Eu quero uma vida que se apresente de acordo com as circunstâncias do que eu espero, daquilo que esteja afinizado com as minhas expectativas. O que quer dizer intolerância à frustração. O sentimento de rejeição nos é insuportável. E assim como a gente faz com a vida, a gente também faz conosco. Tem uma parte de nós que nós odiamos. E por isso temos dificuldade de colocar luz sobre. E aí, quando a gente lê o Evangelho e abre numa página, aspas, ao acaso, e vem lá aquela mensagem, né? Que a gente vai lendo e parece que é um punhal que vai sendo cerrado no nosso coração, que vai em cima daquele tema repetido, daquela proposta iluminativa que a gente escapa porque acha que não dá conta, porque é muito difícil. Cada um de nós temos um tema desse, né? Para alguns é a paciência, para outro é amar os inimigos, para outro é ter caridade com os criminosos. Enfim, por mim, por muito tempo foi resignação, espírito rebelde, né, extremamente primário, que se subordinava com aquilo que não estava dentro das próprias previsões. E aí a gente vai pulando a parte do evangelho, sem perceber a gente vai até distorcendo certas interpretações da mensagem divina, como os fariseus, que também faziam a customização da mensagem seguindo aquilo que lhe era mais conveniente. Paulo tem uma expressão muito interessante. Ele vai dizer: mas o judeu deve se distinguir pelo seu zelo às tradições paternas. Ele está falando dos patriarcas do povo hebreu, né? Ou seja, Paulo está lembrando que a essência do judeu é justamente seguir com zelo, doa o que doer, aquilo que está prescrito nas leis de Deus, que é fidelidade. Adorar a Deus não apenas com os lábios, mas sobretudo com o coração. Curioso que na obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 14, a lição a Nicodemos, Humberto de Campos narra um diálogo com Nicodemos, fariseu, rabino, doutor da lei, sincero. Humberto de Campos vai defini-lo como alguém fiel pelo coração e pela inteligência à lei de Moisés. Então, era alguém que realmente reconhecia que Jesus era o Messias, mas cuja resistência não ia até declarar e fazer apologia à mensagem do Cristo. Então, ele escolhe a noitinha, às escondidas, para entretecer um diálogo com Jesus com o fim de elucidá-lo sobre como entrar, como conhecer o reino dos céus. E numa das falas narradas por Humberto de Campos, proferidas por Jesus, Jesus vai dizer: Nicodemos, é que antes de raciocinar sobre a lei é preciso sentir os textos.
mas ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. O que Jesus está querendo dizer com sentir os textos? Nicodemos foi um homem, como disse, né? Fariseu, um judeu, um doutor da lei, um rabino, alguém intelectualmente, com um intelecto sofisticado, conhecedor das leis divinas, mas ele também é um símbolo. O símbolo da nossa visão estritamente racional. Um símbolo do terra-terra, um símbolo daquilo que eu acredito só porque eu posso ver. E a parte do sentimento, da intuição, de respirar o espírito que vivifica naquela mensagem, e não só a letra, e não só a interpretação literal, faz com que eu tenha prejuízo na interpretação do texto, porque eu não consigo captar a essência do ensino. Aí a gente fica pensando, mas como é que a gente desenvolve isso? Sentir os textos. Como é que a gente vai desenvolver essa intuição, essa visão além do alcance, para sair da literalidade? Porque a gente aprende na escola que ler um texto e interpretá-lo, a gente tem que se afeiçoar à letra, né? A gente tem interpretação de textos de língua portuguesa. O que que a gente fazia na escola? Tinha um texto, a gente lia o texto e reflexionava em cima do que foi escrito. Mas não, ninguém nos ensinou a sentir os textos, como se a gente buscasse interpretações outras que estivessem nas entrelinhas ou além das palavras. Talvez aqui Jesus estivesse apontando para a maturidade do senso moral, que Kardec escreve no capítulo 17, Sede Perfeitos, e que independe de conhecimento intelectual, que independe de idade. Kardec vai, inclusive, dizer a jovens que têm uma maturidade do senso moral mais desenvolvida. O que quer dizer isso? Evangelho, texto bíblico, a lei é teoria, mas também biografia. É vivência, é tentativa de praticar aquilo no limite das nossas necessidades. Mas como alguém que adora a Deus com os lábios e não tem fidelidade pelo coração, pode sentir os textos, entende? O sentido espiritual das palavras de Jesus não bastará. É lindo de ver, né? Aqueles discursos, aquelas retóricas com os textos de cor, fazendo as concatenações entre os versículos, demonstrando conhecimento profundo sobre os textos evangélicos, sobre a lei de Deus. É uma maravilha, mas o benefício é ampliado quando a gente consegue ir além, e para ir além, necessariamente a gente precisa viver. E isso é um passo adiante, né? De adorar a Deus apenas com os lábios. É preciso ter comprometimento do coração. Tem uma expressão do profeta Joel do Antigo Testamento que eu gosto muito, né? Que ele fala assim: rasgai os vossos corações. Eu adoro essa expressão, né? Essas expressões assim de que transmitem muita força, gravidade, né? Porque quando uma alma insubordinada, estou falando de mim mesma, né? Ensaia, tenta, né? À base de muito sacrifício e dor. Testar, praticar a resignação é essa sensação que a gente tem. Nosso peito está rasgando. Quando a gente precisa dominar o nosso orgulho através do exercício da humildade, isso dói, dilacera, devasta. Então, perceba que é muito mais fácil cumprir os ritos exteriores e posar de boa moça. Ter comprometimento íntimo com a lei de Deus é extremamente doloroso, porque pressupõe transformação. E olha que a gente nem está falando ainda de uma transformação excepcional, como a que
nos leva a grandes atos de devotamento e abnegação, como os grandes mártires do cristianismo primitivo. A gente está falando de vencer dificuldades comuns, banais, do nosso processo evolutivo. Mas isso já é um sacrifício gigante que a gente pode aceitar ou não. Depende se a gente vai querer adorar a Deus somente com os lábios ou querer também ter comprometimento com o coração. Então é interessante a gente observar isso. Caibar Schutel escreve na sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, tem um capítulo que ele fala sobre o exame das religiões, que ele cita esse versículo, e ele vai lembrar: o homem religioso é aquele que estuda e compreende as revelações que lhe são transmitidas, né? Ou seja, é aquele que se dedica dentro das suas possibilidades a viver, porque em última instância é para isso que a religião serve. A religião não é um escudo. Ah, qual é a sua religião? Sou espírita. Poxa, caridosa, hein? A religião não é uma capa, não é um ornamento como um colar, como um brinco. A religião é um propósito que visa nos aproximar de Deus, cuja senha é a caridade, e não a prática dos ritos exteriores. E para nós deve ser especialmente evidente isso, porque tem um capítulo em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, que é o nosso lema espírita. Então, a gente já está sabendo, diferente dos fariseus, que não bastará fazer, né, uma boa prática externa. É necessário ter um envolvimento íntimo. Então, quando a gente analisa esse texto evangélico, desse diálogo entre fariseus e escribas e Jesus, a gente vê que a tradição dos antigos, né, a que eles se referem, porque no texto a gente tem aqui, assim, os fariseus dizendo a Jesus: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Que tradição dos antigos é essa, né? A tradição dos antigos, ela consistia na tradição oral, que, sob o pretexto de assegurar a observância da lei escrita da Torá, ia mais longe do que ela. Então, os rabinos faziam questão de remontar a essa tradição dos antigos para lembrar daquilo que foi postulado por Moisés. E como a gente disse, honrar pai e mãe pressupunha o fazimento de bons ofícios e serviços reais pelos pais, por conta de todas essas peculiaridades, né, que a gente conversou no início do contexto histórico. E os fariseus e escribas estão falando com conhecimento de causa, porque se a gente ler o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, a gente tem um mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias sobre a terra que Yahvé teu Deus te dará. A gente tem em Êxodo capítulo 21, versículo 17, Levítico capítulo 20, versículo 9, Deuteronômio capítulo 27, versículo 16, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto, né? Então eles estão falando com conhecimento de causa, realmente está escrito na lei. Mas Jesus aponta para a incongruência daquilo que também está escrito da lei, que é o mandamento divino que não está sendo executado. Então, os fariseus escolhiam o que fazer, né? É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é dedicado a este mandamento, né? Honrai ao seu pai, à sua mãe, tem um item escrito por Kardec, piedade filial. E nesse item, Kardec vai dizer num trecho o seguinte: certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos aquilo que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Por que eu trouxe esse texto? Para a gente tentar interpretar o quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto.
Aqui não é a morte física, mas a morte simbólica, a morte espiritual, a morte da oportunidade de ter vindo dentro daquele contexto familiar com o objetivo de exercitar essas virtudes, leia-se a caridade, a indulgência às imperfeições alheias, o não julgamento, o perdão às ofensas, o amor incondicional com base na piedade filial, né? Então, Kardec acaba elucidando esse mandamento divino, né? Quer dizer, esse mandamento que está previsto na lei, mas que não era exatamente dentro dos mandamentos recebidos, né, no Monte Sinai, para que a gente possa entender de que tipo de morte a gente está falando. Então, nessa linguagem do Antigo Testamento, amaldiçoar os pais seria comparável a blasfemar contra Deus por conta de contrariar esse dever de piedade filial que todos nós temos. E aí, em relação à contribuição, os fariseus, para se beneficiarem da Corban era o nome da oferta sagrada feita a Deus no templo, eles argumentavam que os pais, ou melhor, que os fiéis poderiam dizer aos seus pais que os bens que eles iriam destinar para a igreja seriam a Corban, ou seja, a oferta sagrada que asseguraria uma condição, né, digamos assim, de felicidade futura para toda a família. Veja que coisa. Mas que, no fundo, quem oferia esse benefício financeiro eram os próprios, né, fariseus e escribas. Então, no limite, os fariseus e escribas não deixariam que os fiéis nada mais fizessem por seus pais por conta da sua cupidez, ou deixassem de proporcionar benefícios materiais, inclusive, por conta desse tipo de procedimento, ou seja, os bens votados a essa oferta divina passavam a revestir um caráter sagrado, e isso interditava aos pais de pretenderem para si qualquer parte dele. E isso também poderia ser utilizado como desculpa, ou seja, esse voto poderia ser fictício, porque não obrigava nenhuma doação real, configurando-se então num meio odioso de se livrar de um dever sagrado de honrar o pai e a mãe. E os rabinos, embora reconhecessem tudo isso como imoral, ainda assim conservavam, né, continuavam a considerar a validade desses votos. Então, essa era a liberação para dizerem aos pais: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, porque satisfaz a lei, ainda que mesmo assim não as honrasse. Em resumo, achando que estavam enganando a Deus, estavam, no fundo, enganando a si mesmos. E aí, esse trecho, né, que Jesus fala sobre Isaías, Isaías capítulo 29, versículo 13, ele vai dizer: o Senhor disse, visto que esse povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de uma coisa aprendida por rotina. Aquela ideia apenas da artificialidade dos gestos, né? Tem um salmo também, o Salmo 78, que fala sobre isso. Eles, os representantes de Deus, né, os sacerdotes, adulavam a Deus com a boca, mas com a língua o enganavam. Seu coração não era sincero com ele, não tinham fé na sua aliança. E a gente tem vários trechos evangélicos que também falam sobre isso, a expressão de Jesus: sepulcro caiado por fora e por dentro, todo podridão, né? Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. E é interessante a gente tomar essas palavras como uma análise pessoal. Para a gente analisar, é lógico que talvez a gente não detecte
gravames, né, muito acentuados no nosso comportamento, mas se os nossos gestos têm estado sinceramente aderentes à lei de Deus, ou se nós, em algum momento, estamos descambando, né, pendendo para esse lado do artificialismo, mais preocupados com a opinião dos outros, mais preocupados em agradar, e, na verdade, nos distanciando dessa fidelidade dos propósitos esposados e da fé que a gente abraça. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, tem uma parte, né, que Kardec reflexiona sobre a verdadeira pureza, as mãos não lavadas. E é interessante assim, tem um capítulo no Levítico falando sobre os alimentos puros e impuros, que é o capítulo 11. E é uma regra, segundo os teólogos explicam, que repousa sobre interditos religiosos muito antigos. Os animais ditos impuros são aqueles que os pagãos consideravam como sagrados e que de alguma forma pareciam repugnantes ou maus para o homem, e por isso não considerados agradáveis a Deus. Eu não sei se vocês se lembram, mas no livro de Atos tem inclusive uma passagem muito interessante de Pedro que recebe Cornélio, e aí Pedro tem uma visão presciente de uma mesa que se põe, e nessa mesa estão alguns dos animais classificados como impuros no capítulo 11 de Levítico. E Pedro, conversando com o Senhor, vai dizer: Senhor, eu tenho fome, mas diante de mim estão alimentos impuros. O que eu devo fazer? Né? E aí a voz do Senhor, conversando com Pedro, vai elucidar: nada que o meu Pai criou pode ser considerado impuro. Então, isso aconteceu na iminência de Pedro encontrar com Cornélio, que era um romano e, portanto, um pagão. Pedro tinha muita resistência em relação a isso, né? E graças a esse sonho barra premonição, ele acabou reavaliando, né? Então é interessante esse tipo de evento ocorrer no Novo Testamento, né? Especialmente no livro de Atos, porque nos mostra, como é que eu poderia dizer, algumas diferentes contextualizações da lei anterior. Jesus fez muitas observações nesse sentido, como, por exemplo, em relação às mãos não lavadas, Jesus encara a questão, né? Não que as mãos não lavadas, como rito, não fossem importantes, mas Jesus nos ensinou a postergar, digamos assim, a impureza das mãos, a impureza moral. Ou seja, do que adianta lavar as mãos e o nosso coração também permanecer impuro. Essa pureza do coração, essa purificação dos sentimentos de ordem moral, é a que, no fim das contas, realmente importa. Então, talvez esses instrumentos externos tenham também essa força simbólica para que a gente possa se comprometer com a mensagem, mas a maioria de nós está ficando apenas nos ritos exteriores, sem esse comprometimento sincero e leal às mensagens, né? Então, essa salvação pelos ritos externos efetivamente não, né, irá acontecer. Tem inclusive uma fala de Jesus que alude a isso, quando ele diz: será arrancada toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou, os pequenos enxertos, as adições dos homens à lei de Deus, tudo isso será removido, para que fique essencialmente a mensagem divina através dos mandamentos, né? E a famosa passagem, né, do Evangelho, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, que também tem a ver com o nosso tema de adorar a Deus com os lábios e não ter o comprometimento da mensagem com o coração. Mensagem essa que Kardec coloca no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, de que serve nós chamarmos Jesus de mestre ou de senhor, se não lhe seguimos os preceitos dentro das nossas naturais limitações. Da gente ser cristão, se não o honrar, né?
com atos sinceros de devoção e nos comprazermos ainda com as nossas paixões. Tem uma parte desse texto de Kardec que ele vai dizer: bastará passarmos os dias em prece e não nos mostrarmos nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os nossos semelhantes. É interessante porque a medida do nosso amor a Deus é a forma como a gente ama o próximo. Então, se a gente está tratando o outro com agressividade e violência, a gente precisa repensar como é que anda a nossa paciência, a nossa caridade, o nosso perdão. A caridade não é apenas o prato de sopa entregue em circunstâncias especiais, mas a doçura, a gentileza no dia a dia, com as pessoas que convivem debaixo do mesmo teto, a paciência, com aquelas perguntas repetitivas que nos irritam, a tolerância para com as imperfeições alheias, porque também temos as nossas. É interessante, né? A gente observar isso. Certa vez eu conversava com uma tia minha, e aí ela falava de outra tia, né, que morava com ela. Nossa, mas conviver com fulana de tal é um suplício. E aí eu parei assim, comecei a rir. Aí ela, você tá rindo de quê? Aí eu falei, ô tia, você tá falando e eu tô aqui pensando, talvez por primeira vez. Normalmente a gente se queixa de como conviver com a outra pessoa é difícil. E normalmente a convivência é difícil mesmo, independente de quão bons nós sejamos, né? Tem sempre as rusgas, os conflitozinhos para resolver. Aí eu falei para ela, mas a gente quase nunca pensa da dificuldade que nós apresentamos ao outro de conviver conosco. A gente sempre se acha aquela pessoa maravilhosa, né? Ah, conviver comigo é muito tranquilo, sou uma pessoa tão boa de conviver, me dou bem com todo mundo, não atrapalho ninguém, não irrito ninguém. E talvez a gente não perceba que as nossas manias, né, as nossas rotinas, a forma como a gente se comunica pode irritar também as outras pessoas que estão se esforçando para conviver e tolerar conosco. Então, isso dá um outro tom com a indulgência para as imperfeições alheias. Quando a gente fala isso, né? Ah, a gente precisa se esforçar para ensaiar a indulgência para com as imperfeições alheias. A gente se coloca num altar, né? Como se eu fosse a santa que estivesse sob um honroso dever de ter indulgência para com as imperfeições de todo mundo, como se eu não tivesse imperfeições. Mas a realidade é que é uma troca, e muitas vezes uma troca desigual. Ou seja, a minha indulgência para com as imperfeições alheias, às vezes, é um contributo pequenininho em relação à indulgência que os outros precisam ter para com as minhas imperfeições. Então, gente, é mais ou menos isso. Só para finalizar, eu gostaria de colocar uma frase de Emmanuel, que está na obra Saudação de Natal, num capítulo chamado Tentações. Emmanuel vai dizer assim: o êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção da falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. E é interessante essa fala porque ele nos mostra que o perigo das tentações é o perigo da nossa imperfeição. A gente ora no Pai Nosso, Senhor, livrai-nos de cair nas tentações, justamente fazendo uma confissão das nossas imperfeições. Então, hoje a gente teve a oportunidade de reflexionar sobre os fariseus que adoravam a Deus, né, apenas com os lábios, e para que a gente não possa incorrer nessa falsidade, precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Então é isso, muito obrigada pela atenção de todos e nossos votos de muita paz.